Graça e paz, meus irmãos. Quero agora falar um pouco com os irmãos a respeito da carta à igreja de Esmirna. Vamos aqui dar sequência, a essas cartas e estaremos falando sempre a respeito de uma carta. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Esmirna, que se encontra ali no livro do Apocalipse. São as 7 cartas, que foram endereçadas a João com relação às mensagens para a igreja. A carta à igreja de Esmirna, algumas coisas são importantes de nós pensarmos. A questão do qual era o contexto histórico, alguns dados que eu acho importante nós pensarmos. Primeira coisa é que o fundador dessa igreja foi Paulo. Mas no período quando essa carta estava sendo escrita, o pastor dessa igreja era Policarpo. Policarpo veio a falecer como mártir, no ano 155 depois de Cristo. E nós temos outra informação histórica que é importante, que é com relação à fé principal que aquela cidade tinha. A fé principal era no deus Esculápio. Lembramos que nós estamos falando de um período onde o Império Romano estava dominando aquela região. Você tinha ali, no caso, os pagãos, os povos que não eram judeus e cristãos. Eles tinham sua cultura, tinham a fé deles, E nesse contexto, a fé que predominava aquela cidade era no deus Esculápio. O deus Esculápio é o deus considerado o deus da medicina, e hoje essa cidade é Izmir, na Turquia. Naquela época, quando a carta foi escrita, temos informações históricas de que aquela cidade possuía uma população de 100 mil habitantes. Então, na verdade, era uma grande cidade. Havia nela uma fortaleza chamada pelos cidadãos de Coroa de Esmirna. É uma informação interessante também. As escavações arqueológicas encontraram antigas inscrições e coroas de flores esculpidas em pedras. Se tornou um centro, na verdade, essa cidade se tornou um centro de líderes do cristianismo no ano 100 depois de Cristo. Então, nós temos aqui uma informação, do pano de fundo histórico, que eu acho importante a gente saber, até para compreender melhor algumas expressões que vão aparecer nessa carta, Nós temos informações de que Esmirna tinha ajudado Roma muito antes dessa se tornar uma potência mundial, e tão cedo como 195 a.C., já tinha erigido um templo à deusa Roma. Naturalmente, isso fazia de Esmirna um lugar de adoração ao imperador. Isso é uma outra informação muito importante, por quê? Porque nós estamos diante de uma cultura onde os imperadores se consideravam também deuses, exigiam adoração. Os judeus nesse período haviam se juntado aos pagãos na perseguição aos cristãos. E essa perseguição acabou resultando na morte do bispo da igreja. E nós temos informações históricas de que participaram ativamente do martírio na fogueira e impediram que os cristãos se apoderassem dos restos mortais de Policarpo. Ou seja, houve essa participação ativa dos judeus nesse martírio desse servo de Deus.
nós temos informações de que havia de fato um ódio singular dos judeus contra os cristãos em Esmirna. O historiador Eusébio de Cesareia, né, ele vai trazer algumas informações, afirmando que havia desencadeado uma luta acirrada em torno do verdadeiro portador do nome honorífico entre a cidade e os cristãos. Quem é verdadeiramente judeu, ou seja, o eleito e enviado de Deus? Quem é o povo de Deus? Ou quem é o povo de Deus na aparência, mas na verdade instrumento de Satanás? Essas são perguntas interessantes, né? Porque Paulo vai falar que judeus verdadeiramente eram aqueles que eram os eleitos que estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas que muitos que nasceram no contexto, né, judaico, que eram judeus de sangue, na verdade estavam vivendo distante do propósito de Deus, até se tornando instrumento na mão do inimigo. E algumas informações são importantes aqui, de nós pensarmos com relação a essa igreja. Interessante que Souza traz uma informação importante que eu acho relevante a gente comentar aqui, é que havia as oposições na igreja de Esmirna, e essas oposições na igreja de Esmirna eram marcadas pela mentira, né, pelo mundo e pela carne. E, de fato, né, se nós pensarmos no contexto daquilo que os cristãos tiveram que enfrentar naqueles dias, é exatamente isso, né, que eles estavam tendo que lidar com esse tipo de oposição. Nós encontramos aqui na carta a ideia de tribulação e também de morte. Não vamos entrar aqui no contexto da questão das datas, né? Existe, por exemplo, alguns intérpretes da carta ou do Apocalipse que vão fazer alguma leitura diferenciada e vão assim entender que essas cartas marcariam cada fase da igreja, né? Desde o nascimento da igreja até os últimos dias da igreja. E eles vão ali tentar marcar alguma data específica que cada carta daquela profeticamente poderia estar representando. Na verdade, assim, acaba sendo uma divergência, porque cada autor que faz essa leitura historicista acaba também coincidindo em algumas coisas, mas também divergindo em outras com relação a essa questão das datas. A preocupação minha não é trazer uma leitura historicista, mas sim compreender qual era a realidade da igreja que estava recebendo essas cartas e fazer uma aplicação daquilo que estava sendo escrito e qual era a mensagem para eles e trazer essa mensagem aplicando aos nossos dias. Então essa seria, no caso, a minha intenção aqui com os irmãos. Encontramos na carta uma expressão muito interessante chamada 10 dias. Essa expressão 10 dias acaba trazendo algumas especulações de possíveis interpretações para essa expressão. Alguns vão entender que esses 10 dias referiam-se, na verdade, a 10 ondas de perseguição que a igreja sofreria pelo Império Romano. Outros vão entender que esses 10 dias seriam, na verdade, 10 anos que a igreja estaria sofrendo. E geralmente quem faz esse tipo de interpretação estão fazendo uma leitura historicista da carta. Uma coisa que é interessante a gente observar, que às vezes alguma interpretação
historicista acaba forçando o texto a dizer alguma coisa que na verdade não é o que o texto quer dizer. A gente percebe claramente que há um forçar para tentar encaixar ali dentro do pressuposto, né, da escola as aplicações de alguns termos. Sousa, por exemplo, vai fazer uma junção profética com a parábola do trigo e do joio, onde na parábola do trigo e do joio a gente encontra lá a expressão, né, dormindo, né? E então Sousa vai fazer essa junção profética com dormindo que se encontra naquela parábola, com a morte física aqui que nós encontramos na carta de Esmirna. A questão é, será que é possível fazer essa junção? Será que não seria, na verdade, uma tentativa de forçar o texto a dizer alguma coisa para encaixar no pressuposto de interpretação? Não há, na verdade, qualquer indício de que Cristo tinha algum propósito em apresentar o verbo dormir na parábola para representar a morte, de forma alguma. Se nós lermos a parábola do trigo e do joio, nós vamos perceber que não há essa intenção de Cristo. A verdade, a expressão morte, em vários contextos, é utilizada como eufemismo. É um eufemismo para amenizar a questão, né? Mas não nesse contexto. Quando nós observamos a parábola que está lá em Mateus, né, capítulo 13, no versículo 25, nós encontramos a expressão os servos dormiam. E no versículo 27, esses mesmos servos que dormiam vieram e disseram. Então, não tem como, né, fazer uma aplicação de que aquele dormir ali seria a morte. Não, a intenção de Jesus não era essa. Então, a gente percebe aqui um forçar na interpretação. Logo, não há coerência na aplicação feita por Sousa nesse aspecto. E aqui, é claro, estou fazendo essa observação com nenhum demérito da pessoa, né? Nós estamos aqui fazendo observação no campo das ideias, né? E claro que há várias divergências com relação a muitas questões, e eu quero trazer essas observações que é como eu compreendo, né? E a partir de pesquisas de outros intérpretes, teólogos que debruçaram no estudo também das cartas, e como que eu faço hoje essa leitura, essa é a minha intenção de trazer para os irmãos. Quando se faz esse tipo de interpretação como Sousa fez, esse é o problema da chamada interpretação além da letra, né? Ou seja, aquela interpretação alegórica, aquilo que você tenta sempre procurar atrás da letra um significado, quando na verdade, né, não é isso, né, o propósito. Conforme a nota de rodapé que nós encontramos na Bíblia Ave Maria, né, portanto uma Bíblia católica, essa expressão 10 dias seria, na verdade, um tormento relativamente breve. E aqui eu concordo com essa expressão, com essa colocação, com essa interpretação. O importante aqui nós entendemos que esses 10 dias têm o intuito de mostrar que essa igreja sofreria uma perseguição, mas que não seria uma perseguição longa, né? Seria relativamente breve. Outros teólogos e outros estudiosos também vão fazer aqui essa mesma observação. O número 10, para alguns, portanto, e aqui eu vou citar um teólogo importante que escreveu a respeito do livro do Apocalipse, né, que é Lade, e ele faz uma observação aqui que o número 10 dias não tem nenhum significado simbólico especial, além de indicar um período relativamente curto de perseguição. E eu concordo que talvez esse seja de fato, ou essa seja de fato a melhor interpretação, ou a melhor conclusão que nós chegarmos, né, a esse detalhe.
Na verdade, a expressão tem sido entendida como 10 curtos ataques, né, de perseguição durante a época do Novo Testamento. Assim compreende muitas pessoas. Mas eu prefiro ficar com essa ideia de que esses 10 dias apenas têm o intuito de mostrar que seria, na verdade, um período curto de perseguição que a igreja estaria sofrendo. Outra observação que nós vamos fazer aqui é uma outra expressão interessante que aparece na carta, que é o dano da segunda morte. Essa expressão, dano da segunda morte, ela vem no texto, e alguns vão tentar fazer essa interpretação de que seria o dano dessa segunda morte. E aqui nós temos uma dificuldade de alguns, porque aquilo que eu falei, de acordo com o pressuposto teológico, né, de alguns, há sempre uma tendência em querer enxergar no texto alguma coisa. Por exemplo, aqueles que não creem na possibilidade, né, de que um cristão venha a se desviar, eles não vão entender aqui que seria uma perda da salvação de algum cristão. Entre eles aqui, né, vou citar aqui a fala de Meirelles. Meirelles também escreveu a respeito do livro do Apocalipse, né? Ele faz essa observação aqui, dizendo que o dano da segunda morte não seria o mesmo que a segunda morte de Apocalipse, ali no capítulo 21 do Apocalipse. Só que o contexto, entretanto, pode levar ao entendimento contrário. Nós encontramos aqui no livro a promessa da árvore da vida, né? E essa promessa da árvore da vida também encontra-se no final do livro do Apocalipse. Esse livramento da segunda morte, na verdade, está sendo prometido aos fiéis de Esmirna e torna-se citado no último juízo, ou seja, não era apenas uma promessa para aqueles cristãos ali, mas uma promessa para todos os cristãos, né? Aqueles que se entregaram, que entregaram a vida para Cristo, que de fato não experimentariam a segunda morte. Bom, enquanto para alguns historicistas como Meirelles o sentido não seria a perda de salvação, nós encontramos outros defendendo claramente, né, que essa segunda morte é a mesma que nós encontramos ali no Apocalipse. Essa morte é, na verdade, o lago de fogo, e o lago de fogo é a separação definitiva entre a criatura e o Criador. Se nós observarmos aqui, a nota de rodapé da Bíblia Ave Maria também, pastor, o senhor está usando uma Bíblia católica? Sim, na verdade, eu estou fazendo aqui o uso de vários, para fazer essa interpretação, eu procurei várias informações, inclusive, né, também algumas aplicações, né, contidas no rodapé da Bíblia católica, Ave Maria, até mesmo para que os católicos que estarão nos ouvindo também possam ver que essas interpretações aqui têm a ver com aquilo que eles também percebem, né? A nota de rodapé da Bíblia Ave Maria também traz o mesmo sentido, de que essa segunda morte seria, na verdade, a separação definitiva, ou seja, a condenação eterna, né, que haverá no final. O texto também traz a questão aqui de um outro termo muito interessante, uma outra expressão, que é a coroa da vida. Essa coroa da vida, e aqui eu volto a citar aqui o Lade, né, na sua obra, ele faz essa observação, que não é apenas uma promessa de recompensa especial para os mártires daquele período ali, né? Mas sim, na verdade, seria uma promessa endereçada a todos os crentes. Então, essa coroa da vida é uma promessa para todos os crentes.
Assim como a coroa da vida é uma promessa, né, endereçada a todos os crentes, essa segunda morte, ela também é uma promessa, né, para aqueles que não são crentes, ou que é para aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, ou para aqueles que não foram fiéis ao Senhor, sofrerão a condenação. Ou seja, você tem a vida eterna, a coroa da vida, e você tem o contrário, a morte eterna ou a segunda morte. Bom, nós já falamos lá no início que a cidade de Esmirna, ela era uma cidade que tinha como culto principal, né, ali o deus Esculápio, mas existia também ali, naquela cidade, um culto ao deus Dionísio. E esse deus Dionísio está muito ligado ao deus do vinho e da orgia na cultura pagã. E as festas que eles ofereciam, né, nos cultos a esse deus, era regado, na verdade, de vinho e de orgia. Segundo alguns teólogos, ele era considerado o padroeiro da cidade de Esmirna e se atribuía a ele toda a riqueza que aquela cidade possuía. Bom, a igreja cristã, com o tempo, acabou absorvendo essa cultura do padroeiro. Hoje nós percebemos aqui, podemos ver, né, que em cada cidade existe um padroeiro, né? Cada cidade tem seu padroeiro. Assim segue o costume, né, da Igreja Católica. Mas, na verdade, é uma cultura estranha, tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo. Porque essa cultura só faz sentido no politeísmo. Os gregos eram politeístas. Cada cidade, além dos cultos aos deuses, atribuía a um deus específico a proteção daquela cidade. Para o cristão, entretanto, o Deus que protege a cidade é o Deus único e verdadeiro. O próprio Senhor Jesus menciona, né? O próprio Senhor Jesus menciona, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele faz essa referência a uma citação, na verdade, de Isaías 44, onde Yahvé se apresenta como um Deus único verdadeiro, como o primeiro e o último, e que fora dele não há outro Deus. Bom, sendo cultuado naquela cidade Dionísio como um Deus provedor da riqueza, Cristo confronta essa crença como se quisesse dizer, sou o único Deus e fora de mim não há outro, né? Ele faz essa citação, mas na verdade para contrapor ou para confrontar a crença daquela cidade. Outra questão importante a ser abordada é que na mitologia grega a história do deus Dionísio diz que ele morreu e ressuscitou. Mas, na verdade é um mito, né, que se criaram envolvendo a história desse deus. Como esses mitos e outros também envolvem a história de deuses pagãos, todavia o Senhor Jesus se apresenta como aquele que morreu e que ressuscitou, e não de forma mitológica, mas verdadeiramente ele ressuscitou e ele apareceu, né, para os seus discípulos, esteve com seus discípulos, depois da ressurreição ainda, na última pesca ali, maravilhosa, ele come com seus discípulos ali. Nós lembramos desse milagre vivido pelos discípulos com o Senhor Jesus após a ressurreição. Bom, embora o mundo não tivesse visto Jesus ressurreto, a igreja sabia muito bem que ele estava vivo, pois ele tinha apresentado, então, assim, depois da ressurreição aos cristãos. Através da mensagem, na verdade, Jesus buscou dizer para a sua igreja que enquanto esses que estão te perseguindo por causa desse ídolo,
E aqui vale ressaltar que a perseguição era justamente por causa do ídolo. Por quê? Porque se os cristãos oferecessem um culto ou uma oferenda, uma oferta, um culto ao Deus daquela cidade, ou até mesmo ao imperador, eles seriam livres, mas para um cristão isso é impossível. Oferecer culto a um outro Deus, ou oferecer qualquer oferenda a outro Deus. Então, por causa dessa rejeição dos cristãos a cultuar, juntamente com os pagãos, o ídolo da cidade, eles sofreram então essas perseguições. E o Senhor Jesus está querendo mostrar o seguinte: enquanto esses estão te perseguindo por causa desse ídolo, ou seja, por causa de um Deus supostamente, supostamente um Deus, que na verdade Paulo vai dizer que não são deuses, como diz o apóstolo Paulo, o ídolo nada é. Vocês servem a um Deus verdadeiro. Essa seria a intenção de Jesus. Vocês servem a um Deus verdadeiro, ou seja, um Deus que morreu como homem. Não é que o Deus morreu, mas Jesus como homem morre, mas de fato ele está vivo, porque ele, sendo Deus, ele ressuscita. Essa parte humana de Jesus ressuscita, e aqui é bom frisar e fazer essa distinção: Jesus é 100% homem, 100% Deus, e quando morre na cruz não morre o Deus, mas morre a parte humana de Jesus. Não é impossível que Deus venha a morrer, Então, o Deus que eles estavam servindo é um Deus vivo. É maravilhoso conhecer esse contexto para entender que o que Jesus está querendo apresentar. Outra questão assim abordada é que os judeus, sendo considerados sinagogas de Satanás, nada tem de conotação racista. E aqui é importante a gente ressaltar, Não é uma questão racista. Até mesmo porque a igreja nasce com os judeus convertidos, seguindo o seu mestre Jesus. No entanto, os judeus se juntaram ao Império Romano para perseguir a igreja, como foi falado no início. E o Senhor Jesus vai se revelar: eu sou o Deus dos judeus. Essa é a intenção. Mas dos verdadeiros judeus. E esses judeus que estão perseguindo a igreja, estão me perseguindo. E se tornaram a congregação, ou seja, a sinagoga de Satanás, justamente por perseguir o Senhor Jesus. Bom, assim como aconteceu com Paulo, os irmãos vão lembrar que Saulo também perseguia o povo de Deus. E o Senhor Jesus confronta Saulo ali: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os judeus ali se tornaram sinagoga de Satanás porque estavam perseguindo os cristãos e com isso perseguia o próprio Filho de Deus. A igreja é a única, na verdade a igreja é uma religião judaico-cristã. Isso sim. Por quê? Porque a sua origem é judaica. Não adianta querer desvincular a igreja dos judeus, porque elas surgem de lá e a primeira mensagem da igreja foi para os judeus. Jesus não veio para excluir os judeus de um plano profético. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, e ao rejeitarem o Senhor, escolheram outro lado e começaram a agir conforme a vontade daquele que agora dominava os seus corações, Satanás. Todavia, a todos quantos em Cristo creram, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, Deus é poderoso. Ele é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, é o único. E a igreja não poderia esquecer-se disso em meio à perseguição que sofreria. Não poderia correr o risco de aceitar o politeísmo. Israel no passado tinha se desviado e Baal era o deus da fertilidade. Israel, sendo servo do Deus vivo, estavam glorificando Baal pela plantação, pelo filho que nascia, porque se desvia daquilo que é um projeto. Caíram, na verdade, na apostasia. A igreja não poderia cometer o mesmo erro que Israel. A perseguição romana acarretou na pobreza dos cristãos. É exatamente por isso que essa expressão vai aparecer aqui, que conheça a tua pobreza. Porque, de fato, esses cristãos haviam ficado pobres porque a perseguição romana fez com que eles ficassem mais pobres ainda.
porque eles perdiam as suas propriedades. Exatamente isso que a palavra do Senhor vai dizer, né? Conheço a sua pobreza. Interessante que ele endereça isso primeiro ao líder da igreja, um líder pobre, né? Diferente de muitos que na vida cristã hoje, regada pelo evangelho da prosperidade, mas o líder daquele período era um líder que havia se tornado pobre e toda a sua congregação estava pobre. Mas o Senhor Jesus olha para aquela igreja e diz: você é rico. Quando ele fala isso ao líder, está falando com toda a igreja. Esta igreja pobre também é rica. Apesar de toda a pobreza material, essa igreja é rica espiritualmente. Tanto é que ela não recebe, na verdade, os irmãos perceberem, nenhuma repreensão nessa carta. Ela só vai receber elogios. Muitos morreram nessa época. Muitos sofreram até a morte. E é exatamente nesse contexto que aparece a expressão ser fiel até a morte. Jesus olha para a sua igreja e traz uma palavra, e essa mensagem que importa para a igreja, Quando falamos hoje de igreja, pensamos no glamour, ao ponto de alguns dizerem, né, pequenas igrejas, grande negócio. Que tristeza isso. Mas a culpa de surgir tal escárnio, né, são das próprias igrejas, porque saíram do propósito, do projeto de Deus para os grandes templos, para as grandes propriedades, ao ponto de se vincular à presença de Deus à riqueza. E se a igreja é pobre, Deus não está presente, ou pelo menos não está agindo como poder por falta de fé. Bom, isso é muito comum na teologia da prosperidade. Se o cidadão não prospera porque ele não tem fé. Na carta a Esmirna, nós vamos ver que esse fundamento não procede. A verdadeira riqueza do homem não está nas coisas dessa vida. A graça verdadeira de Deus não se vincula ao luxo dos templos. Cristo olha para a igreja vivendo uma situação financeira e social de miséria, de perseguição, de não poder nem cultuar livremente a Deus, mas o Senhor olha para essa igreja e fala da sua riqueza. O contraste dessa igreja com a igreja de Laodiceia, que nós vamos falar futuramente, que era uma igreja enriquecida, cuja riqueza era tamanha que a levou a dizer que estava rica e não precisava de nada. Aí entrou a arrogância, a vaidade, a prepotência, e Deus vê a igreja de Laodiceia como uma igreja pobre, miserável, cega, nu, ao ponto de ser vomitada da boca do Senhor. Que contraste com essa igreja de Esmirna, né? O que se pode aprender também é que a vida cristã é marcada muitas vezes de sofrimento, de perseguições. Sempre foi assim na história da igreja. Todo aquele que propõe viver o evangelho de forma genuína corre o risco de sofrer algum tipo de perseguição em algum momento. Em algumas ocasiões, a perseguição era mais velada. Hoje temos visto os cristãos sendo perseguidos em alguns lugares de maneira bem aberta, bem agressiva, sendo proibido de pregar o evangelho, em alguns locais cristãos sendo mortos porque se tornaram cristãos. No Brasil, não chegamos a esse ponto, não se sabe até quando vamos ainda manter a liberdade religiosa que temos no país. Já temos visto indício de certa perseguição. O versículo 10, né, nós encontramos que o diabo estaria para lançar alguns na prisão. Uma estratégia maligna que a igreja não pode deixar de entender é que vivemos em uma luta espiritual. Há uma luta no mundo espiritual, das trevas contra a luz. O diabo e seus anjos lutam contra a igreja do Senhor. Há uma perseguição no que diz respeito à sã doutrina para desvirtuar o ensino e com isso desviar muitos da presença de Deus. O projeto maligno era perseguir a igreja, causar o terror, o pânico, e através disso a igreja minguar. Mas pelo contrário, quanto mais se perseguia a igreja, mais ela se fortaleceu
porque a glória de Deus se revelou a ela. A estratégia maligna hoje, em muitos lugares, é justamente a mistura com aquilo que vem de fora. Paulo falou que chegaria um tempo em que a sã doutrina não seria suportada. Hoje, muitas das vezes, a sã doutrina é deixada de lado. A palavra de Deus é deixada de lado. O resultado são as distorções, com o nome de revelações. E isso é muito triste. Para satisfazer ao ego ou aos anseios de uma liderança, muitas vezes se utiliza da palavra revelação, distorcendo o texto bíblico. E isso é tão sério porque acaba se atribuindo ao Espírito Santo um erro, uma distorção, né, do texto bíblico. E as pessoas acabam ficando presas, aprisionadas e seguindo tais distorções, porque como se colocar contra uma revelação de Deus? O grande problema é que nem tudo é, de fato, revelação. Na verdade, a grande revelação que nós precisamos seguir é a revelação que está registrada no texto bíblico. Esta, sim, é a revelação de Deus para a igreja em todos os tempos. Não podemos modificar a palavra de Deus. Há quem hoje está tão incomodado com a palavra de Deus que estão propondo uma releitura da palavra de Deus, de alguns temas da palavra de Deus, aquilo que claramente está nas Escrituras, às vezes querem modificar para adequar ao contexto da sociedade contemporânea. Há quem se propõe até mudar ou alterar as Escrituras. Bom, na verdade, nós vemos um contexto social onde se prendia um cristão e torturava a fim de fazer com que se negasse a fé, negasse a vida cristã, negasse o Senhor Jesus, prestasse um culto ao imperador romano, caso fizesse, eram livres. Muitos não suportaram as torturas e negaram. Alguns que negaram, depois se arrependeram, voltaram ao convívio da igreja, mas outros, o fervor espiritual era tão grande que eles desejavam até serem mártires por amor ao Senhor Jesus. Que coisa, né? Que fervor, que ensino, que amor. Era tamanha força que o Espírito Santo dava a essas pessoas que ser mártir para eles era uma adoração a Deus. E o martírio deles não seria esquecido por Deus de forma alguma, como nós encontramos mais à frente no capítulo 6 do próprio Apocalipse, as almas debaixo do altar, ali como um sacrifício a Deus. Voltando à questão dos 10 dias, que mostram que passamos momentos de sofrimento, mas o nosso sofrimento não será eterno. Passamos momentos de noites aqui nessa vida, mas sempre Deus reserva uma alegria, porque vem pelo amanhã. Há sempre um raiar na vida cristã, há sempre um momento de vitória. Portanto, se estamos passando uma tribulação, não será para sempre. Criamos no Senhor, pois sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Salmo 35. Chegará o momento em que podemos olhar para trás e para cima e dar graças a Deus, vencemos. Quem sabe uma tribulação na vida conjugal, uma tribulação na família, uma tribulação no emprego, são tantas coisas, mas não é para sempre. Quem permanecer fiel vai poder glorificar o Senhor pela vitória. A nossa morada permanente é na eternidade. Aqui é passageiro. O cristão não deve perder de vista essa promessa ou essa verdade. O versículo 11 nos remete ao capítulo 21, onde encontramos no versículo 8 do capítulo 21 a seguinte expressão: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo
a igreja, né? Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a promessa para o cristão. Se alguém quer escapar da segunda morte, não pode não pode perder de vista a sua fé em Cristo, apesar das circunstâncias. Bom, encerrando aqui essa mensagem, né? Mesmo que estejamos caminhando, ou mesmo que alguém esteja caminhando, né, numa direção contrária à vontade de Deus e, portanto, caminhando para uma condenação do lago de fogo, para a segunda morte, ainda há oportunidade, né? A oportunidade de mudar de vida, a oportunidade de mudar de direção, é abrir o coração para Jesus, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se aceitar o Senhor Jesus, arrependido da sua vida velha, seus pecados serão perdoados. Jesus vai transformar os arrependidos em novas criaturas e vai incluí-los como participantes desse grupo de vencedores, representado aqui pelos fiéis da igreja de Esmirna. Que Deus nos faça sempre vencedores, apesar da circunstância. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.